Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta igreja, por esse ministério. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim, Atos 16:16. Todos encontraram a igreja? Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: e aconteceu que indo nós à oração. Repita comigo, igreja. E aconteceu que indo nós à oração. Repita de novo comigo. A oração. Aleluias. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Amém? Só até aqui, podeis assentar, igreja. Ô Senhor, vem falar aos nossos corações, ó Pai, através da tua santa palavra. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos que Deus chama Paulo. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Mas aí Deus teve um tete-a-tete com ele. Deus teve um encontro com Saulo. E quando Deus teve esse encontro com Saulo, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Muitas das vezes, igreja, nossos filhos, às vezes a gente fica assim, né? Filho, marido, sempre tem aquele parente que precisa do encontro, que ele é Saulo, mas ele precisa de ser transformado em Paulo. E às vezes a gente fica assim, né? Mas, igreja, nós temos que entender que é porque ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não é o impossível, não é impossível ter. Não é impossível. Eu quero te dizer que aquilo que é impossível para você, para Deus é possível. Não desista da sua casa. Não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Porque vai chegar a hora que Deus vai transformar o Saulo que tem na tua casa, Arabadabasúbia, em um Paulo. Aleluias. Profetiza na vida dele. Profetiza sobre esse vale de ossos secos que está na tua casa. Profetiza vida. Senhor, traz vida. Senhor, muda a história. Senhor, vai tirando todo o espírito de comichão. Senhor, coloca a minha casa de pé. Aleluias. Porque a igreja, Arabadaia, Súbia, Deus só precisa de um para Deus trazer os outros. Deus só precisa de um para Deus mudar toda a tua família. E você é um vaso na tua casa. Você é a coluna da tua casa. A tua casa não é um projeto falido. Aleluias. E Deus mudou a história de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo matava. Paulo, ele era um criminoso. Ele era um assassino. Ele era um bandido. Para a sociedade, Paulo não valia nada. Mas Deus tinha algo com Paulo, com Saulo. E quando Deus teve esse encontro com Saulo, nunca mais a vida de Saulo foi a mesma. Deus mudou até o nome dele de Saulo para Paulo. E ele, de matador, de assassino, ele passou a ser um ganhador de almas. Quem é que pode? Quem pode fazer isso senão o Todo-Poderoso? Quem é que pode mudar o homem, igreja? Se não for o nosso Deus, é só Ele quem muda. Quem muda o caráter, quem muda a vida do ser humano é só Ele. Quantos homens e mulheres que era da prostituição, que era da bagaceira, que era assassinos e hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Aleluia, eu quero te dizer que Deus, ele não vê o homem como nós vemos, com olhares carnais. Ele vê além, igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quantos da minha casa, quantos da minha família achavam que eu era um projeto falido? Quantos? Até pessoas da minha família, você é uma mãe solteira, você é a vergonha da família. É, igreja.
Era mesmo, eu era. Mas hoje essa pessoa que falou que eu era, hoje ela não pode dizer mais que eu continuo sendo a mesma pessoa. Hoje ela tem que ver Deus na minha vida. Hoje ela tem que ver que Deus mudou a minha história. Hoje ela tem que entender que eu não sou mais um projeto falido, não sou mais quem ela disse que eu era. Porque é assim que o nosso Deus faz, igreja. Aleluia, Ele tira do futuro, Ele tira do lixo, Ele tira o carrapicho e coloca para sentar no meio dos príncipes. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, o céu está baixinho aqui, igreja. Eu posso sentir Deus neste lugar. A sua casa não vai perecer, porque a mão do Senhor está sobre a tua casa. Meu Deus, aleluias. Oh, aleluias. Esse é o nosso Deus. Deus pega Saulo e transforma ele em um Paulo, apóstolo, pregador do evangelho. Ele era um homem, igreja, que ele não ficava só em templos, não. Paulo ia de um lado para o outro. Ele andava de um lado para o outro, saía da Macedônia, ia para a Etiópia. Ele passou em vários lugares, países, pregando o evangelho do reino. Aleluia. E muitas das vezes nós só quer estar aqui, ó, sentado aqui no púlpito. Deus manda ir para um lugar, a gente não vai. Eu estou falando de mim mesmo, igreja. Eu estou falando de mim mesmo. Às vezes Deus fala, vai em tal lugar, e eu fico inventando desculpa e não vou não, pastor Edith. E aí depois Deus aperta o parafuso, porque Deus cobre, igreja. Deus cobre. Mas eu acho linda a história de Paulo, porque Paulo, aonde Deus mandava, Paulo ia, igreja. Ele viveu em prol do evangelho. Eita, Deus tremendo. E a Bíblia diz que Paulo chega em Filipos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo a obra. Ele não escolhia lugar. Ele ia onde estavam os pobres, ele ia onde estavam os ricos, ele ia em lares. E a Bíblia fala aqui no versículo 16, que indo eles à oração, eles iam orar. Aleluia, quer vitória? Tem que orar, igreja. Tem que orar. Sem oração não tem vitória. A Bíblia diz que a oração, ela é a chave da vitória. Como nós vamos ter vitória se não for orando, igreja? Igreja, o inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Ele não tem brincado. A gente brinca, mas ele não tem brincado de ser inimigo. E eu tenho falado, pastor Edith, eu tenho decretado no mundo espiritual: Senhor, eu não aceito. Se o inimigo quiser tocar na carne da minha filha, ele pode tocar, mas na alma dela eu não aceito, Pai. Eu não aceito, irmãos. Nós temos que decretar no mundo espiritual. Aqui não, na minha casa não, porque aqui tem mulher que ora. Xaraba sumeanda. Aleluias. E o inimigo, ele quis me envergonhar esses dias. A pastora Edith sabe, a pastora Neuza sabe. O inimigo queria ceifar, irmãos. Ele tá caçando quem tiver na frente para ceifar. Queria ceifar a vida da minha filha. Irmãos, e foi um rebuliço. Usou o ex-marido dela, tentou matar ela, e ela pegou, arrastou uma faca também, meteu a faca nele, quase mata também, pastora. O diabo, ele quer nos envergonhar. Mas a mão do Senhor estava sobre a vida dela. Deus deu livramento. Deus guardou a minha filha e guardou ele também. Por quê? Porque tem a mãe que ora. Ela tem uma mãe que ora. Mãe de joelho, filho de pé. Aleluias. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu entendi na hora que o inimigo queria me envergonhar. E Deus usou até a pastora falando que ele queria me envergonhar. Mas quem saiu envergonhado foi ele. Aleluias. E aí, igreja,
A palavra do Senhor fala que Paulo e Silas, eles estavam indo orar. E na caminhada deles indo orar, veio uma jovem com espírito de adivinhação. E elas, atrás de Paulo e Silas. E ela, o diabo, ele é tão enganador que ela foi e falou. Aleluias, ela clamava em alta voz e dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Espírito de enganação. Mas eu quero te dizer uma coisa: até o diabo, ele tem que declarar que você serve o Deus Todo-Poderoso. Até o diabo tem que reconhecer que Deus é na tua vida. Aleluias. E Paulo, tendo discernimento que aquilo era um espírito maligno na vida daquela jovem, ele voltou ali naquela jovem, ele voltou para trás e repreendeu aquele espírito maligno da vida dela, no nome do Senhor Jesus. E aquele espírito maligno saiu da vida daquela jovem. Aleluias. Igreja, tudo aquilo que é mal tem que sair. No nome de Jesus, todo mal cai por terra. No nome de Jesus, mal nenhum prevalece. Aleluia! Porque maior é aquele que está conosco. E a palavra do Senhor nos relata, igreja, que quando aquela jovem, ela se libertou daquele espírito maligno, louvado seja o nome do Senhor, aqueles homens, aqueles senhores que usavam aquela jovem ali para ter lucro, para ganhar com aquele espírito de mentira, de enganação na vida dela, eles não gostaram não, eles não acharam bom não, porque perderam, né, a fonte de recurso, né, perderam o dinheiro. E aí começaram a dizer que eles estavam perturbando, Paulo e Silas estavam perturbando, vieram para trazer embaraço, que aquilo que eles estavam fazendo estavam errado, e levaram, aleluias, Paulo e Silas aos magistrados. E o povo também foi junto, reclamando de Paulo e Silas. Eu quero te falar uma coisa, igreja, se você tem chamado de Deus, quando você começa a pregar a verdade, quando você começa a falar a verdade, porque aqui é a verdade que se enquadra na palavra de Deus, o diabo se incomoda, o inferno se incomoda, o mundo se incomoda, mas você vai continuar falando, você vai continuar falando, a xarabadaia súbia. Porque, igreja, nós temos que falar a verdade mesmo, doa quem doer. Nós temos que falar. Igreja, eu aprendi algo com um pregador que eu guardei no meu coração. Ele falou que no culto a melhor palavra é a palavra de conserto. É a palavra que nós temos que melhorar, que nós temos que ter a vida mudada, que nós temos que deixar o pecado, o nosso eu, o nosso orgulho, a soberba, porque temos isso sim. Temos. Ninguém é bom não, tem gente que bate no peito, eu sou bom. Que bom o quê, meus? Nós somos ruim mesmo, nós somos ruim. Bom é Deus. Aleluias. Algo nós temos que mudar, algo não adianta não, igreja. E quando a palavra vem de conserto sobre a nossa vida, ela nos confronta. Então a melhor palavra no culto é a palavra de conserto. Ontem nós fomos para o encontro de casal, eu com meu esposo, o pastor Noel, dando a palavra, irmãos, pastor Noel descendo o cajado. E eu lá escutando, eu falei, meu Deus, eu preciso de ser mais crente. Quando os pastores pregam assim mesmo, assim, o conceito, irmãos, aí a gente vai olhar pra dentro da gente, irmãos, a gente tá longe, viu, da gente ser... Meu Deus, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Meu Deus, como eu tenho que melhorar, meu Deus. E aí Paulo e Silas foi repreender o mal, o espírito do engano, o espírito da mentira.
e foram açoitados, foram levados aos magistrados, e o povo achou ruim, ó, cacete de Paulo e Silas. Mas foi pé, igreja, porque o Império Romano judeia mesmo, eles judiavam, eles massacravam, eles não tinham dó não. Mas foi pé que esses homens levaram, por pregar a verdade, por viver a verdade. Meu Deus do céu, aleluias. É igual profecia, né, pastora Neuza? Quando o profeta entrega a chave de conserto, as pessoas falam, esse profeta aí tá na carne, essa profetisa aí que ela falou não foi de Deus não. É, irmão, agora toma chave de casa, toma chave de carro pra tu ver se o povo não recebe. Eita, é de Deus, essa mulher aí é de Deus. É, igreja, é desse jeito. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. És bendito, ó Pai, neste lugar. E eles foram açoitados, apanharam, igreja, apanharam, por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser massacrados, nós vamos ser apontados, nós vamos ser julgados. Mas maior é aquele que está conosco, igreja. Aleluia, se você estiver enquadrado na verdade, igreja, nem que saia sangue das canelas, mas permaneça na verdade. Aleluia. E aí eles foram presos, igreja. Foram presos. Mas eu vou te falar uma coisa. Eita, Jesus, meu Deus, essa palavra, você vai mergulhando, pastora Neuza, essa palavra, pastora Edith, você vai mergulhando no profundo, você vai viajando, você vai sentindo Deus. Você vai sentindo a grandeza de Deus. Meu Deus, como é bom você estudar a palavra do Senhor, como você se enriquece espiritualmente, igreja. E eu meditando nessa palavra, o que eu aprendo com Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles foram açoitados. Eles poderiam muito bem ter falado, não quero mais servir a Deus. Eu estou falando do amor de Deus e olha o que me acontece. Mas não, igreja, eles estavam presos. Aleluias. Só que aí eles poderiam estar murmurando, eles poderiam estar blasfemando. Xarabassúbia. Muitas das vezes na nossa luta, na nossa prova, ao invés de orar, de cantar, de agradecer, nós vamos murmurar, nós vamos maldizer. Muitas das vezes a gente fala, meu Deus, Deus não está me vendo, meu Deus, Deus não está comigo, meu Deus, o Senhor, cadê Deus uma hora dessa? É, igreja, mas eu quero te falar uma coisa, Deus, Ele nos prova, viu? Ele nos prova. Aleluia. E Paulo e Silas, ao invés de reclamarem, eles foram adorar. Tem adorador na casa? Tem adorador na casa. Oh, aleluias. Aleluia, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eu quero te falar uma coisa, Deus tem mistério conosco, igreja. É na madrugada que Deus tem mistério conosco. Eu não consigo, se eu for orar de dia eu não consigo, o telefone toca, um chama, é uma tribulação, a mente fica preocupada com tanta coisa, com tantos afazeres. Mas quando é na madrugada, igreja, não tem como eu ligar para ninguém, não tem como, não tem, tudo para, é algo diferenciado, é na madrugada, igreja. E é uma guerra, né? A gente levantar na madrugada para orar é uma peleja, né? Você quer estar ali naquele monte de coberta quente. Mas é nessa hora, igreja, que Deus vai ver o teu esforço. É nessa hora que Deus vai ver. E em você, quando você desce na madrugada, você vive o sobrenatural de Deus. Você vive o sobrenatural de Deus. Aleluia! E aí, perto da meia-noite, Paulo e Silas foram adorar, foram glorificar. A Bíblia diz que toda a prisão
ouvir o louvor de Paulo e Silas. Meu Deus, eu quero te falar uma coisa aqui, igreja. Quando você tem Deus na tua vida, aonde você chega, o ambiente muda. Meu Deus, aleluias. É necessário, igreja, a glória de Deus resplandecer na minha e na tua vida. Porque senão quando você chega nos lugares, você vai ser mais um na multidão, né pastora? Mais um. Mas quando a glória de Deus está na tua vida, minha filha, algo acontece. Oh, aleluias. Deus de poder e Deus de glória, aleluias. Quando Deus te colocar ou numa prisão, ou num hospital, ou numa prisão, reclama não. Deus vai ter algo contigo lá naquele lugar. É lá que Deus quer te usar. Tem pessoas que querem ser usadas só na igreja. Eu quero oportunidade. A pastora não me dá oportunidade. Irmãos, não se preocupa com oportunidade dentro de igreja, não. Deus te dá tanta oportunidade lá no seu trabalho. Deus te dá tanta oportunidade lá na sua faculdade. Deus te dá tanta oportunidade lá na feira do rolo. E você tem deixado passar. Para nós, irmãos, para Deus nos honrar em lugares altos, primeiro a gente tem que ir nos baixos. Igreja. Às vezes a pessoa pensa assim, eu quero para estar pregando aí, não era a irmã Elisete, não. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem me honrado aqui hoje, neste lugar, em vários lugares. Mas a pastora Edith aí é testemunha. Antes eu tive que ir em centro de recuperação. Antes eu tive que ir ensinar o panfletar. Igreja, não é assim não. É todo um processo. Darabadabasúbia, xarabadaia. E a palavra do Senhor diz que quando eles começaram a louvar, os alicerces daquela prisão foram quebrando, foi abrindo. Aleluia! Teve um terremoto, teve um rebuliço e tudo foi se abrindo, as cadeias, xaradabaia súbia, arabadaia sou, todos os presos foram livres. Aleluias! Meu Deus, olha aí o agir de Deus. Aleluia, não era só Paulo e Silas que estavam presos, era toda a prisão. Xarabadaia. Mas quando Deus abriu a prisão, não foi só para Paulo e Silas, foi para todos os presos. Arabadaia súbia. Eu quero te falar uma coisa: quem estiver perto de você, o mal vai ter que sair da vida dele por causa de ti. Xarabadaia saia. Eu quero te falar uma coisa: aonde você chegar, cadeias vão ser abertas, o terremoto de Deus vai acontecer e pessoas vão ser libertas por amor a ti. Aleluia. E a palavra do Senhor relata que o carcereiro se desesperou quando ele foi ver todo mundo livre. O carcereiro puxa a espada: eita, eu vou me suicidar aqui agora, que o povo saiu tudo voado. E Paulo e Silas falam: não, tá todo mundo aqui. E até o carcereiro viu a glória de Deus. Xarabassúbia. Igreja, aleluias. E aí ele falou: como eu faço para eu ter esse Deus que vocês têm? Como eu faço? Meu Deus do céu. Você entende, igreja? Você entende que não tem pessoas que chegam na gente, né, pastores? Chega pessoas na gente assim, a pessoa fala assim: nossa, você tem algo de diferente. Você é diferente. É a glória. O mundo tem que ver a glória de Deus em nós, igreja. Aleluia, Jesus. O povo chega: você é crente, né? Então, igreja, nós temos que ter diferença. A glória de Deus, ela tem que resplandecer em nós, igreja. Oh, aleluias. E o carcereiro viu que a glória de Deus era na vida daquele homem, daqueles homens. O povo viu que Deus era na vida daqueles homens, que ao invés deles murmurarem, maldizer, eles foi adorar. Qual é a prisão que te aprisiona hoje? Qual é a prisão, qual é a cadeia que tem te prendido hoje? Deus manda te dizer: adore. Não pergunta para quê nem para quê.
Você vai adorar, que essa prisão vai se abrir em nome de Jesus. Igreja, se nós formos parar para pensar, nós só temos que adorar e agradecer ao Senhor. Minha mãe, pastoras aqui sabem, minha mãe está acamada, minha mãe fazia tudo, deu um derrame, ela está inválida. Mas em tudo eu tenho visto a mão de Deus. E eu não murmurei ao Senhor momento nenhum. E eu tenho adorado a Deus, porque minha mãe está acamada, mas está viva. Olha o cuidado de Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor não permitiu descer a sepultura. Eu posso ir lá dar um beijo nela, posso ir lá cuidar dela, posso ir lá dar carinho para ela. Entendeu, igreja? Agora eu vou ficar, ai meu Deus, minha mãe está acamada, ai meu Deus, minha mãe está na fralda. Não, igreja, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela nossa família. Aleluias, olha o cuidado de Deus, igreja. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Xarabaia súbia, meu Deus. Igreja, quanto mais eu tenho conhecido desse Deus, mais eu quero servir a Ele, mais eu quero buscar de Deus. Aleluias. Esse horário, no dia de hoje, quantos não vieram, né, pastora? Por causa de jogo, o povo tem trocado Deus por um futebol, o povo troca Deus por um cigarro, o povo troca Deus por um copo de cerveja. É tão pouco, igreja, é tão pouco. Você troca Deus por tão pouco. Eu não, igreja. Eu e vocês não, existem os remanescentes. Nós fizemos igual Maria, escolhemos a melhor parte, adorar ao Senhor. Aleluias. Eu falei, eu quero saber de jogo, eu quero saber do Todo-Poderoso. Eu vou receber de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o teu nome, ó Pai. E a palavra do Senhor relata que o carcereiro queria o Deus de Paulo e Silas. E Paulo e Silas viram para eles e falam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra do Senhor fala que eles foram na casa do carcereiro. E não converteu só o carcereiro, não, foi toda a família dele. Se converteram, foram batizados. Meu Deus, a obra foi completa. Você está entendendo? O tanto que esse Deus é grande. Deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Revelação do céu que Deus me deu dentro dessa palavra. Deixa eu te falar. Por amor a uma alma, se for para Deus te colocar numa prisão, Ele vai te colocar. Por amor a uma alma, se for para Deus te colocar no leito de dor, Ele vai te colocar. Xarabaia súbia. Por amor a uma alma. Você está entendendo? Você está entendendo que Paulo e Silas, eles sofreram, eles foram açoitados, mas uma família foi salva? Você está entendendo? Como é forte, pastora Neuza? Não é forte, irmã? Olha como Deus faz. Olha o que Deus faz. Foi por amor a uma alma, por amor à vida do carcereiro e a família dele, que Paulo e Silas foram parar numa prisão. Olha só como Deus faz. Aí muitas das vezes você para no emprego, você reclama do emprego, esse patrão é chato, esse povo me persegue, mas tem alguém lá que vai se converter por causa de você. Então é por isso que você agradece a Deus pelo emprego que Deus te deu. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela família que Deus te deu. Essa semana minha menina falou assim: ai, você espiritualiza tudo. Tudo seu é Deus, é Deus. Eu falei, como que não é Deus? Se foi Ele que me deu a vida, se é Ele que é dono de tudo, como é que eu não vou colocar Deus, meu povo? Irmãos, pelo amor de Deus, tudo é dele, tudo é por Ele. Xarabaia súbia. Aleluias. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas, igreja. Missionários, homens de Deus. Aleluias. Aleluias, Deus é fiel. Paulo, ele foi o principal líder da igreja primitiva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um dos maiores escritores, né? Ele foi o escritor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas. Um dos maiores missionários. Aleluia.
dias da história do cristianismo, Paulo e Silas foram homens de Deus. Que eu e você possamos ser homens e mulheres de Deus nesses últimos dias, nessas últimas horas na face da terra. Porque muitas das vezes a gente acha que só o pastor, a pastora, os missionários têm que sair pregando, evangelizando. Não. Eu e você somos missionários. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós já somos missionários. Amém, igreja? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero louvar. Posso louvar, pastora? Já deu uma escada.